TV Rio Sul, em Volta Redonda, Canal 10. Jean-Claude Van Damme vai entrar em ação. Um lutador implacável, arriscando a vida em seu mais violento combate. Desafio Mortal, filme inédito com Roger Moore. Hoje, em Tela Quente. Globo Esporte, oferecimento Bevorelli Utilidades, o seu distribuidor Cisper. Venha conhecer o nosso showroom ou solicite o representante. Muito boa tarde à nossa brava gente brasileira. Hoje a gente chega lembrando grandes momentos em que o esporte ajudou esse país a ter orgulho. Instantes para ficar na memória em verde e amarelo, mas sem esquecer um fim de semana esportivo de alegria, de emoção e dor. Tragédia. O velejador Lars Grael tem uma perna decepada pela hélice de uma lancha durante competição no Espírito Santo. Vasco vence no Brasileiro, mas Pedrinho sofre grave lesão no joelho. O vôlei ganha a etapa do Grand Prix. O futsal arrasa na Taça América. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para Joaquim Cruz. Nossa bandeira deu a volta na pista do Coliseu. Bandeira brasileira na mão direita. Senti mais patriota, uma emoção muito grande o brasileiro tá lá e ganhando pra gente. O Vasco arrasa o Grajaú Country na abertura do Campeonato Estadual de Basquete. Foi o maior placar da história da competição. O Vasco mostra a cara. Vargas, Rogério, Janjão, Charles Bird, Demetrios. Um time de R$1.300.000. A estreia contra os juvenis do Grajaú é um massacre. Tão fácil que no intervalo o Expressinho pede pra jogar. Mas o dono da bola ainda é Charles Bird. O americano marca 36 pontos e o Vasco vence por 152-84. O maior placar da história do campeonato estadual. As feras estão do lado do Vasco, mas o cestinha da partida foi o menino Diego, de apenas 18 anos, com 42 pontos, exatamente a metade dos conquistados pelo Grajaú. A gente está aí com uma longa carreira pela frente, eles estão no auge da carreira deles, né? É muito gratificante jogar contra eles, né? E fazer 42 pontos. O presente maior chega nas palavras do técnico Alberto Bial. Ele, inclusive, está convocado para a seleção sub-22, na qual eu sou o técnico. Convocou ele agora, depois do jogo? Está convocado. Tem que só fazer oficialmente para a federação. Na estreia do técnico Sérgio Cosme, Fluminense faz 2-0 em cima do Joinville em Santa Catarina. Foi a primeira vitória na segundona. Agora faltam 4 jogos para acabar o grupo D. E o Fluminense precisa de pelo menos 7 pontos para sonhar com a primeira divisão. Adriano fez o primeiro gol já no segundo tempo. Um belo gol de cabeça. O segundo foi de Magno Alves, esse aí. Agora o Fluminense não está mais na lanterna, está na penúltima posição com 6 pontos. E os jogadores animados. Foi um grande jogo, uma excelente partida, tanto do Fluminense como do Joinville, né? E vamos agora em busca da classificação, ninguém vai nos segurar. Agora o Fluminense acordou, né? Graças à força do Delay, essa coragem também do Sérgio Cosme, do trabalho de todos. A gente está muito feliz por conseguir uma vitória e agora começar a dar uma nova motivação também a esse campeonato. A seleção feminina ganha a etapa do Grand Prix Mundial e já está na fase final daqui a pouco. E ainda um drama no mar. Lars Grael perde uma perna em acidente durante competição de iatismo. O ouro é nosso! Esse vai pro Brasil!
Foi maravilhoso, né? Foi uma coisa emocionante, como todo mundo sabe. Eu acho que trazer aquela medalha olímpica para o nosso país e mostrar para todo mundo que nós éramos os melhores naquela época mesmo. Maurício continua na seleção. Agora eles treinam pensando na Copa América, que acontece de 1º a 11 de outubro na Argentina. Mais uma possível conquista brasileira lá fora. Só que para esta guerra, a equipe é nova. Depois que Gilson e Carlão pediram dispensa, só restou Maurício da velha guarda. Mas a ausência dos dois jogadores não abala a equipe, que tem vários pontos fortes, como o bloqueio de Gustavo, o ataque de Giba, o fundo de quadra de Naubert, considerado o melhor jogador na Copa do Mundo de 97. Além do Brasil, na briga pelo título da Copa América, estão Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Cuba. Depois disso, começam os amistosos em preparação para o Mundial do Japão em novembro. Folga agora só no Natal. Agora a vez das mulheres. O Brasil conquistou mais uma etapa do Grand Prix feminino de vôlei. Com a vitória sobre a China em Xangai, as brasileiras se classificaram para as semifinais, que serão disputadas no próximo fim de semana em Hong Kong. As chinesas de uniforme vermelho saem na frente, mas o Brasil reage e vence fácil o primeiro set por 15-6. No segundo set, o time da China erra muito. Melhor para as brasileiras, que fazem 15-8. A China tenta reagir no terceiro set e chega a fazer 5-1 em apenas 4 minutos de jogo. Mas o Brasil fecha o set em 15-13. Final, Brasil 3, China 0. A decisão do Grand Prix vai ficar agora entre Brasil, China, Rússia e Cuba. Na moto velocidade, o Brasil não ganhou, mas foi muito bem representado. Ontem, o piloto Alexandre Barros, que a cada prova vem melhorando o rendimento, ficou em 4º lugar no Grande Prêmio da Itália. O vencedor da prova foi o australiano Michael Durhan. Do ponto de vista brasileiro, deu tudo errado na largada. Os concorrentes mais fortes ganharam posição e o nosso Alexandre Barros despencou de 2º para 8º. Caiu tanto que quase foi parar no asfalto. Na primeira curva eu me encontrei no meio de 2 pilotos que praticamente fizeram um sanduíche, travou até meu guidão, eu achei que eu ia cair. Eu consegui ficar em pé e na curva seguinte, na hora que eu acelerei, a moto derrapou, eu quase caí mesmo. Não caiu para fazer uma bela corrida, subiu várias posições e chegou a colar em Max Biaggi, 3º colocado na prova. O pódio esteve perto de Alexandre. A realidade foi um satisfatório 4º lugar. Pelo menos os outros pilotos estão lutando pelo campeonato, estão com um pouco de cautela a meu respeito, né? Os principais candidatos ao título são o australiano Michael Durhan, atual campeão mundial e 1º lugar aqui no Grande Prêmio de Imola, e o italiano Max Biaggi, que ainda lidera o campeonato. O Brasil de Alexandre Barros está em 5º lugar. O Brasil de hoje está encostando nos melhores do mundo. Depois de tantas conquistas, paramos para uma notícia que a gente não queria dar. Um acidente em Vitória, no Espírito Santo, interrompe a carreira de um dos maiores atletas do Brasil nos últimos anos. Lars Grael teve a perna decepada pela hélice de uma lancha. Temos também um sul-americano. Essas imagens são de Lars Grael ajeitando o barco para disputar a taça Cidade Vitória de Vela. Seria a primeira competição dele depois de parcialmente recuperado de uma contusão no tendão do pé direito. A prova era o início da preparação para o pré-olímpico e o mundial da classe Tornado. Com a performance um pouco alterada, um pouco deficiente, mas acho que agora a tendência é a gente pegar ritmo de competição para que eu possa estar com chance de novembro. O acidente aconteceu quando Lars Grael seguia em direção à raia no 2º dia de prova. A lancha Laguna, utilizada para a pesca oceânica, atingiu a parte da frente do barco do velejador e a hélice decepou a perna direita do atleta na altura da virilha. Assim que chegou a esta clínica, Lars Grael já havia perdido quase todo o sangue do corpo. Sofreu uma parada cardíaca, mas os médicos conseguiram reanimá-lo. O velejador foi operado e teve todos os vasos sanguíneos religados. Segundo o último boletim médico, seu estado de saúde é estável, mas ainda muito delicado. Lars Grael também sofreu uma transfusão de sangue e a preocupação da equipe médica agora é manter a sua pressão arterial estabilizada. Familiares e amigos de Lars Grael se revezam na clínica. A mulher do velejador, muito traumatizada com o que aconteceu, não quis falar com a imprensa. Mas o irmão dele, que esteve no quarto, falou como Grael passou a noite. O Lars está um pouco cansado, mas está muito lúcido. Ele diz que se lembra bem do acidente
né? Então ele deve saber, né, que teve esse problema. Como é que vai ser daqui para frente? O que a família pretende fazer com o piloto dessa lancha? Algum processo em cima dele? Olha, com certeza nós vamos usar todos os meios, né, para que essa pessoa responda, né, pelo ato irresponsável que ele teve, né? O que a gente pode desejar é força na recuperação do LAS. O Brasil dá show, conquista a Taça América de Futsal. Você vai ver já já. E também a virada sensacional da Portuguesa sobre o Botafogo, a vitória do Vasco, a dor de Pedrinho. Futebol 98, oferecimento Volkswagen. Cerveja Kaiser. Granda. Banco Itaú. E Brahma Guaraná. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! Eu choro demais, grito, tudo. É uma emoção mesmo. Daí é gostoso. Aí bate o coração, até chora. O Vasco vence em casa o Cruzeiro por 2-0, mas apesar da vitória, a torcida vascaína saiu de São Januário preocupada. E a preocupação tem nome, Pedrinho. 22 no gramado, 5 deles na lista do técnico Vanderlei Luxemburgo. No ataque do Cruzeiro, Miller e Fábio Júnior. A torcida do Vasco prefere a defesa. A lateral esquerda é a defesa com o Odivan, com certeza. O Odivan é seleção. O Odivan mostra que é um dos melhores zagueiros do Brasil. E Felipe dá show. O Vasco ainda tem o brilho de Pedrinho, tentando apagar os adversários. O primeiro confronto entre esses novos convocados era para ser uma tarde apenas de alegria, principalmente para os mais jovens que estão contando os dias para vestir pela primeira vez a camisa da seleção. Mas a partida teve, além de belas jogadas, lances de violência e dor. Pedrinho leva as mãos à cabeça. Dói mais o sonho partido, ficar fora do amistoso do dia 23, do que o joelho direito. Veja que Jean toca primeiro a bola. A falta nem foi marcada. Se for confirmada a ruptura nos ligamentos do joelho, Pedrinho pode ficar 5 meses afastado do futebol. Pela experiência, pelo exame que fiz, acho muito difícil que a ressonância não confirme a suspeita da lesão do ligamento cruzado. Juninho é mais uma vítima. No choque com o Gilberto, sai de campo de maca. A contusão no joelho é menos grave. Em campo, o colega Felipe parece querer jogar ainda mais. E começa a bela jogada para Sorato concluir para o primeiro gol do Vasco. Segundo tempo, foi Nelson, que entrou no lugar de Juninho, quem aproveitou aos 44 minutos para fazer o segundo gol do Vasco, 2-0. Mas a preocupação com Pedrinho diminui a comemoração do Vasco. Só um empate na rodada no fim de semana pelo Brasileirão. 5 jogos com placar em 1-0. O Corinthians continua líder, mas o Santos agora é o único invicto da competição. Vamos aos gols. Em Porto Alegre, o Internacional tropeça diante do visitante Guarani de Campinas. Depois da falha do goleiro André, Renatinho faz 1-0 para o time paulista. Contra-ataque do Guarani, veja, Robson Ponte chuta, André, convocado para a seleção, falha de novo. 2-0 Guarani. A zaga do Inter bate cabeça mais uma vez. Rubens Cardoso se aproveita e marca o terceiro do time de Campinas. Mas no fim do jogo, os gaúchos descontam com um golaço de Fernando. Ele pega na veia, de fora da área. Grande gol, final, Inter 1, Guarani 3. O outro time de Campinas, a Ponte Preta, joga em casa contra o Juventude. Mineiro aproveita bem o rebote do goleiro e marca o único gol do jogo. A segunda vitória da Ponte no campeonato. Duelo paranaense em Curitiba. O Paraná enfrenta o Atlético, que não vai bem no Brasileiro. Alessione marca um lindo gol por cobertura. Final, Paraná 1, Atlético candidato a segundona 0. Em Natal, o América local perde para outro time paranaense, o Coritiba. O gol é de Macedo, de fora da área. E foi só. América 0, Coritiba 1. O outro América, o Mineiro, enfrenta o Goiás em Belo Horizonte. Rinaldo chuta cruzado e antes de entrar, a bola ainda bate no braço do zagueirão Célio Silva. Final, América 1, Goiás 0. E para fechar, Atlético Mineiro e São Paulo em Belo Horizonte.
O zagueiro argentino Galván não respeita o goleiro Rogério não, também convocado para a seleção de Luxemburgo, e marca o gol da vitória do Atlético em cima do São Paulo de Dodô. O único empate em 0-0 foi Santos e Sport. A Portuguesa volta a vencer um time carioca. Dessa vez, a vítima da lusa foi o Botafogo, que sofreu uma virada histórica no Canindé. Sono, só mesmo antes do jogo começar, porque o Botafogo já começa pressionando e faz 1-0 com Bebeto. E o Botafogo amplia a vantagem no gol contra de Emerson. Alexandre, que estava descontente na reserva, faz boa jogada e chuta para o gol. Na sobra, Evandro diminui, 2-1. Leandro empata, 2-2. E vira, é o terceiro da Portuguesa, de cabeça. Chega? Não. Tem até gol de coxa no cruzamento de Evandro. 4-2. Leandro agora é artilheiro do Brasileiro com 9 gols, ao lado de Marcelinho Carioca e Petkovic. A Portuguesa ainda faz o 5º gol, um golaço de Alexandre, que quer ser titular desse time. Espero que sim, eu estou trabalhando para isso. Acho que tem que entrar em campo e demonstrar, eu fiz isso. Essa goleada aumenta a expectativa para o jogo de quarta-feira, Portuguesa e Corinthians. Um duelo entre os técnicos da seleção brasileira e os 2 artilheiros do campeonato. Vai ser um grande jogo, esperamos que a Portuguesa possa fazer um ótimo jogo igual esse, que possa sair vencedor. 21 anos, herói da torcida. Vale tudo para ter uma relíquia desse dia. É uma loucura, ele não tem mais por onde passar. Fica complicado para a cena seguir. É o carinho da torcida brasileira, que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos. É uma emoção que todo brasileiro se sentia no lugar dele, de estar ganhando a corrida. Todo brasileiro sentia a alegria que ele sentia. Uma alegria profunda de ser brasileiro. Que é uma das coisas mais maravilhosas que existe, é quando você sente que um brasileiro é vencedor. É muito bom ser vencedor. O Brasil arrasa o Paraguai na batalha final da Taça América. A conquista do título confirma a supremacia do futsal nacional no continente. Brava, brava gente brasileira. Para ser agredido e suportar a dor, é preciso fazer parte de um povo que tem Manuel Tobias, que corre atrás, acredita, faz 3 gols, sua mais do que uma camisa para dizer que conseguimos conquistar com braços fortes. Mais do que braço forte tem o time do Brasil quando a ordem e o progresso são desafiados. Desafia o nosso peito à própria morte. Morrer na quadra de amor pela família faz o Brasil gingar e o Paraguai dançar. 9-1, a maior goleada da Taça América. Gigante pela própria natureza. Na festa dos brasileiros, o patriota Choco é surpreendido. É a 4ª vez que o Brasil conquista a Taça América. E pela 4ª vez tem o artilheiro da competição. Dessa vez, Anderson, com 6 gols. É o Brasil no futsal, conquistando a independência. Globo Esporte. Oferecimento Peforelli Utilidades, o seu distribuidor Cisper. Venha conhecer o nosso showroom ou solicite o representante.